Que a paz de Deus esteja com todos nós, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa abençoada que é o nosso lar. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Que possamos sair daqui bem melhores do que aqui adentramos, né? Porque é uma noite tão abençoada, como todas as noites, mas a noite de segunda-feira, a casa está repleta, né, de irmãos espirituais que vêm nos auxiliar a cada um de nós, porque eles sabem que nós somos carentes, nós somos grandes necessitados. Então eles estão aí para nos ajudar, para nos dar força, coragem, luz, compreensão, para que nós possamos continuar na nossa trilha abençoada. Então vamos, meus irmãos, nessa noite, que Jesus nos dê essa oportunidade tão abençoada, que cada uma vez que Ele dá para que a gente venha, é uma oportunidade muito abençoada que nós recebemos. Nós vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, com uma humilde prece, pedindo a Jesus neste momento, que possa, Senhor Jesus, nosso amigo, nosso bom e amado Mestre, nosso guia e modelo de toda a humanidade, que possa estar junto de nós, nos auxiliando na nossa caminhada aqui na Terra, nos auxiliando no nosso aprendizado. Nessa noite de segunda-feira, é uma noite que também que nós viemos aprender também um pouco mais. Às quartas-feiras também aprendemos bastante, né? Bastante mesmo, a quinta. Nós estamos sempre aprendendo com esses nossos amigos abençoados do espaço, pedindo a Jesus que proteja e ilumine cada um irmão, que cada um que vier com as suas necessidades, eles possam receber de Jesus aquilo que eles vieram buscar, porque os irmãos estão aí prontos, sempre para nos auxiliar na nossa caminhada, sempre. Eles não falham, eles não faltam, estão sempre procurando nos ajudar de toda forma possível, desde que façamos também a nossa parte. Façamos a nossa parte e eles cumprem a parte deles. Que Jesus, na sua bondade infinita, é que nos abençoe a todos nós, nossos amigos espirituais, esses benfeitores da casa, essa casa abençoada. Abençoa também, Senhor, o nosso irmão que vai falar para nós nessa noite, que possamos abrir bem, ligar bem as nossas anteninhas, abrir bem nossos ouvidos, para que possamos aprender bastante nessa noite, com este tema tão importante do Evangelho, que é a lei de amor. Esse é um dos capítulos mais lindos, que todo Evangelho é maravilhoso, mas esse capítulo é o mais lindo que tem no Evangelho, é esse, da lei de amor. Então, meus irmãos, que possamos prestar bastante atenção e que Jesus possa nos ajudar, essa espiritualidade, ajudar a nossa compreensão da noite. E quem vai falar para nós é o nosso irmão Lúcio, nós pedindo a permissão de Deus, a permissão de Jesus, para que em teu nome possamos dar por aberta a nossa reunião dessa noite. Nós convidamos nosso irmão, que a palavra é sua, a noite é sua, e que Jesus ilumine seus amigos espirituais, que eu tenho certeza que vai trazer para nós aquilo que necessitamos. Deus te abençoe e te proteja. Pode vir, meu irmão. Muito obrigado. Boa palestra. Deus que te ilumine. De baixo. Tá certo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que o Pai Celestial possa abençoar a cada pensamento e sentimento de todos aqui presentes, no qual nós adentramos daquela porta para dentro, com esse objetivo de buscar uma compreensão, um entendimento, à luz da doutrina dos Espíritos que está aí para nos esclarecer. Nós somos meros instrumentos, principalmente quando a gente vai apresentar um estudo, no qual os nossos irmãos benfeitores espirituais mostram-nos o caminho, os temas, o estudo. Com toda a minha imperfeição, estou junto dos irmãos aqui presentes
buscando aprender e compreender. Então, o tema desta noite de hoje justamente chama-nos a atenção para este aprendizado mais amplo de toda a humanidade. O amor. O que significa o amor para nós? Qual que é essa lei de amor? O que nós entendemos sobre isso? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Instruções dos Espíritos. Vamos falar um pouquinho deste amor. Vamos nos conscientizar nesse instante sobre essa palavra do alfabeto divino, que vem a nos ensinar o sentido dessa palavra. Mas de antemão, o nosso estudo chama-nos a atenção e jamais queremos julgar ou denegrir gosto, vontade, caminhos no qual cada um de nós estamos seguindo na Terra. Estamos aqui para um esclarecimento, um aprendizado, saber entender o quão essa palavra é importante que o Mestre Jesus nos ensinou quando passou no mundo. E vemos aqui, e começamos o nosso estudo, do Evangelho segundo o Espiritismo tenho o amor, sentimento por excelência, essência divina da perfeição. Começamos então adentrando esse estudo para aprendermos juntos, não é? Porque quem está aqui na frente não sabe mais do que todos que estão sentados. Somos iguais. Jesus, o nosso Mestre Divino, mencionou essa palavra. É um sentimento por excelência, no qual nós já estamos compreendendo e familiarizado através dos estudos ou até mesmo no nosso cotidiano, no dia a dia. E esse sentimento requer lá dos primórdios no qual nós devemos desenvolvendo até hoje. Ainda não estamos totalmente lapidados enquanto a esse sentimento, porque temos muitas falhas, aliás, milhares de falhas que nos impedem de entender e compreender esse sentimento tão nobre. Mas estamos nessa caminhada, nessa luta, no qual nós adentramos e aprofundamos mais, que o amor comumente se entende na Terra é o sentimento, o impulso do ser, que leva um ao outro. Até aí já estamos começando a entender um pedacinho desse sentimento chamado amor. Um impulso que leva um ao outro, ou seja, homem, mulher, mãe para com filho e assim outros exemplos a mais. Então, nos leva um ao outro. Isso está no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O que nós entendemos sobre isso? Queremos estar junto daqueles no qual nós temos esse sentimento. Muitos não entendem e compreendem esse sentimento. Ditam-se que é uma força que nos atrai. Aí nós aliamos um pouquinho as afeições de gosto, de gênero, pensamento. Aí nós nos aproximamos uns dos outros. Até aí, da forma terrena, nós entendemos o que é o amor. Mas o amor universal. O que nos falta para podermos entender esse sentimento tão nobre que une-nos a todos nós como uma só família? Mas na realidade o amor reveste infinitas formas, desde os mais vulgares até os mais sublimes. Será que entendemos os mais sublimes? Porque os mais vulgares, segundo a nossa evolução, nós compreendemos, nós fazemos dele essa palavra cotidiana para nós, como se fosse algo nobre. Mas já lapidamos esse sentimento em nós? Entendemos a fundo como
é esse sentimento para nós? Então, através dos estudos, nós vemos que esse sentimento amor renova-se sem cessar, enriquecendo ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Da nossa forma de entender o que é o amor, principalmente nós que hoje estamos aqui dentro dessa belíssima doutrina que nos instrui, nos mostra o caminho, basta que nós caminhemos, então nós vamos entendendo segundo a nossa evolução. À medida que nós compreendemos esse sentimento, nós vamos olhar uns aos outros como iguais, sem erros, imperfeições, à medida que nós estamos com a compreensão mais evoluída, porque temos o costume, do julgamento. Hoje, na sociedade no qual nós vivemos, na humanidade, se conversamos face a face, por costas já é outra máscara. O que dizer disso? Quem nós estamos enganando? Quem nós estamos indo contra essa lei? Quem somos nós que não entendemos-la? Temos ela muitas vezes da boca para fora. Mas os nossos sentimentos, consciência em primeiro lugar, o que nos diz sobre isso? Então, para aquele que doa esse sentimento, com sinceridade, um abraço apertado, um aperto de mão firme, com sinceridade, porque nós sabemos que cada pensamento nosso é uma fotografia em volta da nossa áurea para a espiritualidade, onde nós vamos adentrar um dia. E ali fica registrado todos os nossos atos e ações. É como nossa mãe dizia quando era criança, seu anjo da guarda está anotando tudo o que está fazendo de errado. Na Terra, usamos várias máscaras, mas quando deixamos a Terra, só temos uma. Essa é a real, sem fantasia. Então, quando nós doamos bons sentimentos para o nosso semelhante, a catividade em nossa volta vai aumentar muito mais. Não por interesse, mas por um sentimento nobre, divino, de nos unirmos também uns aos outros. Porque feliz é aquele que doa, porque vai receber. Voltando a dizer, não com interesse, mas sim por amor, por sentimentos mais nobres que nos aproximam, porque afinal de contas, somos uma só família. E hoje estamos aqui na Terra com um propósito edificante. E qual é? A evolução nossa, individual, depende de nós. Por isso que o Mestre Jesus citou essa palavra e nos ensinou o amor. O amor por excelência que nos une e que nos faz iguais. Somente o orgulho aqui na Terra que nos distancia uns dos outros. Infeliz é aquele que ainda cultiva e cativa este orgulho. Por quê? Tem dor e sofrimento por companhia na sua caminhada. Continuando. Aqui nós vemos, um tópico mostrando lá no começo, nos mundos primitivos, o ser nas suas primeiras encarnações, instinto. O que é instinto? Alimentar-se e sobreviver-se. Com o tempo, vem o progresso. Mais avançado e burilado, aí começam as sensações nesses seres primitivos. Quais são essas sensações? O que nós sentimos hoje? Frio, fome, abrigo contra as intempéries da natureza, mas também chegamos ao ápice do nosso progresso através de muitos anos. Mais instruído e depurado, aí vem os sentimentos. Quais são esses sentimentos que nós possuímos?
Nós estamos falando de um, amor. Mas temos aqueles sentimentos inferiores, raiva, ódio, vingança e muitos outros mais, no qual nós contribuímos pela falta de evolução de nós outros, de poder ser melhores, mas temos a oportunidade de nos melhorar. À medida que nós vamos abandonando, principalmente tudo que é da terra, aquilo que nos entrava de vermos uns aos outros como seres atrasados, inferiores, mas como iguais, esses sentimentos vão ficando mais nobres. Já estamos trabalhando em nós esse sentimento sublime, que é chamado amor. Como vamos fazer isso? Como vamos alcançar esse sentimento nobre? Sentimentos é o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as relações sobre-humanas. À medida que a evolução se acontece em nós, quando queremos, vamos começando a desabrochar esse sentimento nobre, que é chamado amor. Quer vermos exemplo igual essa última parte? Foco de todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. São raras as exceções de edificação de amor na nossa humanidade. Nós sempre citamos o exemplo do Chico, mas hoje, principalmente, especialmente, da nossa irmã Teresa de Calcutá. Por que Calcutá? Era uma cidade na Índia. E a Índia tem-se a cultura daqueles que eram deserdados por causa de doença, eram legados para a rua, para acabarem de falecer. E, como todos sabem, né, ela conseguiu amparar todos. Um belo dia, um repórter militar que cobriu as guerras falou para ela: nem por $1 milhão eu faço isso que você faz. Ela também diz o mesmo: nem por $1 milhão eu faço isso. Faço por amor. Será se nós estamos entendendo esse sentido? Esse sentimento? Estamos compreendendo até agora, através desse estudo, um pouquinho desse sentimento? Porque disse Jesus: eu fiz e vós podeis fazer muito mais. O que ele quis dizer com isso? Que nós somos capazes de muito mais daquilo que nós pensamos. Ao invés disso, ficamos para quê? Pela correria da terra, de tudo. Temos tempo. Trabalho, também família e lazer. Mas nunca que temos tempo para poder compreender um pouquinho de tudo para nos preparar para a nossa partida da terra. E como nós vamos angariar recursos, ou seja, evolução da nossa parte, à medida que começarmos a entender os sentimentos mais nobres. Esses é que nos edificam. O que é da terra aqui fica. O que levaremos conosco, o nosso verdadeiro tesouro, são tudo aquilo de bom que nós fizemos para uns aos outros, conforme no tópico antes, distribuir e nós vamos receber. Então isso é um sentimento enobrecido que o Mestre Jesus nos ensinou, que desde a época que ele passou na Terra até hoje, não entendemos completamente. Nós vulgarizamos este amor, rebaixamos a instinto animal. Não lapidamos em nossos pensamentos, e principalmente sentimento, esse verdadeiro sentido da pureza desse amor para com tudo e para com todos. É onde que banalizamos, não é? Todos estão entendendo, meus irmãos? Se tiver alguma pergunta para fazer, o Rubinho está aqui para responder.
Vamos lá. Qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Substitui a personalidade. Não vou pensar só mais em mim. Pela fusão dos seres, vou olhar um ao outro como igual. Extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos mais nobres, fraternidade e respeito pelo semelhante. Pego as palavras do nosso irmão Rosen, que falou certa vez aqui, que não existe crise econômica na humanidade, existe crise de falta de amor. Por quê? Nós vemos que muitos têm demais e outros já não têm nada. Onde que todos os recursos era para reparar, ou aliviar, ou amenizar, todos, através de educação e tudo aquilo que se precisa fisicamente para impulsionar também o progresso de todos na Terra. Mas o que se faz isso? Deixamos de lado esse sentimento de lei de amor para vivenciar o nosso lado, no qual nós vamos falar mais adiante. O homem, então, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Foi necessário aquele exemplo da nossa Madre Teresa de Calcutá para nós entendermos que dinheiro nenhum, nada da terra, se compara a esses sentimentos de benevolência uns para com os outros. Por isso que o Mestre Jesus veio no mundo trazendo essa cartilha abençoada para que nós possamos nos instruir. Eu segui este caminho e vós outros também há de seguir se quer ser feliz. O que ele fez isso? Por amor a todos nós. Devemos cada qual de nós também em evolução. O que devemos fazer para ajustar-se à lei de amor? É algo difícil para nós hoje. Tolerar, conviver, os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende. Não é fácil, porque estamos num mundo chamado de provas e expiação. Aqui, cada qual de nós estamos num estágio de evolução diferenciado uns dos outros. E ninguém, com seu orgulho lá em cima, quer ser menor um do que o outro. Mas o Mestre deu-nos o exemplo de igualdade. Tudo o que ele passara, segundo o que a história contou, jamais julgou, jamais se fez melhor do que ninguém. Ele serviu. Não são igual aos grandiosos da terra que acreditam ser melhores, querem ser servidos. Então, a tolerância faz parte de uma das nossas virtudes, no qual nós podemos pôr à tona, mas exige de nós muito esforço, muita renúncia, porque se alguém nos dá um tapa, a gente quer logo devolver na mesma moeda. É a nossa condição atual, no qual nós hoje estamos dessa forma, mas podemos melhorar. Estamos aqui para quê? Para podermos instruir e também melhorar. E como vamos conseguir isso? À medida que, em nossos pensamentos e sentimentos, começarmos a entender essa lei de amor em sua essência. O que devemos fazer da nossa parte para a edificação de cada qual de nós. Auxiliar o próximo na medida de nossas possibilidades, segundo as nossas disposições. Se não temos condição de ajudar em muita coisa, começamos das menores. Como exemplo, nós damos para aqueles que partiram da terra, oferecer-lhe uma prece, conforme o Chico, certa vez leu um jornal, pediu para aquele irmão, que suicidara, se jogando na frente de um trem. Com o passar do tempo, foi lá agradecer o nosso irmão Chico. Então, se tem muitas possibilidades de nós sermos úteis. Não precisamos ficar na ociosidade, porque a ociosidade traz para nós o sofrimento e dor por companhia. Será se nós queremos isso?
Continuando. Atender fielmente ao chamamento de Jesus, amai-vos uns aos outros. Aí nós já começamos a entender mais amplamente. E novamente falando, o estudo é um esclarecimento, não um julgamento de quem quer que seja, em suas ocupações, em seus gêneros de escolha na Terra e assim por diante. Será se nós estamos conseguindo amar uns aos outros? Eis a pergunta individualmente que cada um faz a si mesmo. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizessem. É o que nós entendemos até agora. Tudo de bom que eu quero para mim, eu também vou fazer para os outros. Mas existe aqueles que entram na linha da individualidade que só pensam em si, no qual aqueles que seguem o caminho que é chamado egoísmo. Esse sentimento que infelizmente trouxe para nós muitas desavenças através da história, no qual nós vamos entender mais adiante. E vemos aqui a característica daquele homem que ama. Quando falamos homem, não é só homem não, mulher também, porque somos todos um só. Leal, íntegro, consciencioso, faz o bem aos outros o que gostaria que lhes fizessem, suaviza suas dores de seus irmãos, considera como sua grande família humana. Para todos os sofrimentos tem depois e sempre uma palavra de esperança, de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Aonde que está o resumo desse slide? O homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Será se nós estamos a essa altura? Fizemos um pouquinho que seja no dia de hoje ou dias anteriores? Será se nós um dia vamos alcançar essa faixa etária? Será se ainda estamos preparados para isso? São perguntas individual no qual nós vamos responder. E a consciência vai alarmar de qualquer erro no qual nós ainda estamos infringindo. Pois bem, aqui começa a reencarnação. O que é a reencarnação? É nós, quando partimos da Terra, regressamos à Terra novamente, ou seja, vamos para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, e aqui regressamos mais uma vez com as bênçãos de Deus. O que tem o amor a ver com a reencarnação? Qual que é o nosso planejamento reencarnatório? Por que regressamos à Terra? Bom, vamos nós entender item por item. Antes de regressarmos à Terra, temos afeições, temos aqueles que são o nosso círculo de simpatia, de familiares ali dentro de um lar, mas temos aquelas antipatias, temos aqueles desgostos, desaveres, no qual nós regressaremos mais uma vez juntos para reparar os erros daqueles no qual cometemos e cometéramos. E adentramos nesse planejamento com a finalidade de evolução, de receber todos, ou seja, dentro de um lar como exemplo, como filhos, filhas e assim por diante, união. E quando regressamos à Terra, por amor que nós afirmando e confirmando este compromisso na Terra, esquecemos desses compromissos
deixamos este amor de lado e embrutecemos mais esse sentimento nobre segundo o nosso gênero evolutivo. Daí nós vemos que muitos irmãos e irmãs, sem julgamento, querem cultuar a vida do corpo físico, querem amar seu lar, sua propriedade, suas plantas, seus animais, e assim por diante, impedindo o regresso de muitos irmãos e irmãs à Terra. Por isso que a reencarnação justamente nos concilia dentro dessa lei de amor, porque estamos fazendo na nossa parte para que este amor se feche cada vez mais uns para com os outros. Eu errei, peço desculpas e vou fazer de forma diferente, mas ao invés disso, nós queremos pensar em nós mesmos, aonde que nós vemos aqui, adentramos esse item, o egoísmo. Queremos viver uma vida de compromisso com nada. O que nós fazemos? O egoísmo tem a base num sentimento de interesse pessoal. Que interesses são esses? Somente eu? Somente a mim? E tudo para mim? E quer viver somente para mim? Deixamos esse sentimento nobre de lado e vemos aqui que impede que o coração do homem se desenvolva outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o progresso moral. Aí, na nossa reencarnação, aquilo no qual o nosso planejamento anteriormente não foi concretizado, adentramos nessa vida, nesse círculo individual somente nosso. O que acontece? Nós vemos que, infelizmente, muitos casos de obsessão têm raízes profundas. Muitos irmãos prometem e não cumprem. Muitos irmãos desviam do seu caminho para vivenciar somente o eu. E banalizam essa lei de amor, se vulgarizam a mesma, para viver e vivenciar os seus costumes e a sua evolução atualmente. Então, foi esse sentimento que é culpado de ter derramamento de sangue na terra, de abusar do poder em suas mãos, de uma forma geral, fazer com que a humanidade, nas histórias até hoje, tragam tristes lembranças. Então, esse sentimento, o egoísmo, é a verdadeira chaga da humanidade. Está no fundo de todos os vícios, daí deriva todo o mal. À medida que os homens se instruírem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. É porque a nossa visão ainda não está muito ampla, de muitos irmãos e irmãs. Só veem essas instâncias. Conforme muitos irmãos e irmãs têm a oportunidade de alavancar o progresso de todos à sua volta, vive e convive somente a vida de um egoísta. Só pensando em si, só desviando recursos que era para beneficiar todos, vendendo as drogas ilícitas ou como lícitas, como se fosse algo muito importante na Terra. Entorpecendo, infelizmente, a todos os seres aqui na Terra com fantasias, iludindo a todos, não é? Com tudo aquilo que é da Terra, deixando de lado seu compromisso primordial, que é a evolução, o progresso moral de todos. Mas a quem muito foi dado, muito será pedido. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos orienta e nos esclarece acerca da nossa verdadeira pátria. Por quê?
nós já estamos um pouco amadurecidos para compreender todo esse estágio e saber o que fizermos aqui na Terra, responderemos ou também seremos felicitados. Vemos que esse egoísta, muitos ainda seguem esse caminho do egoísmo. O homem egoísta é muitas vezes levado a selo pelo egoísmo dos outros. É uma defensiva. Ninguém quer perder, todo mundo quer somente ganhar. Se estes pensam apenas em si próprio, ele passa a ocupar-se consigo mais que os outros. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se à defensiva. Então esses sentimentos, essas criações são nossas, que ainda não interagimos num sentimento mais amplo. Acreditamos que a vida é só aqui e não tem importância eu passar isso para trás, na parte material, e o outro para lá, não. Eu vou usar uma máscara, conforme foi dito no começo. O que importa é que cada qual de nós possamos fazer da nossa parte. Consciência limpa, honestidade, são virtudes. Aqueles que só veem na vida física somente única, no qual foi passado para os irmãos e irmãs, infelizmente vão se deparar com uma realidade que jamais lhe orientaram. O que quer dizer isso? Nós só temos tempo para as coisas da terra, trabalho e assim por diante. Nunca buscamos a instrução correta ao sentido para podermos vencer essas enfermidades no qual nós carregamos conosco e que fazemos parte da nossa existência. Depois lamentamos, Deus está me castigando. Por quê? Nós devemos desenvolver a nossa razão e principalmente o senso de moral para compreendermos que tudo o que fazeis ao seu semelhante era para si mesmo. É o que o Mestre Jesus nos disse e ensinara. Amai-vos uns aos outros. Estamos aptos para isso? Compreender e entender? Vemos aqui, mais adiante, como devemos combater o egoísmo em nós, começando por dar exemplos como fez Jesus. Aí nós vamos começando a entender que este mal que nos assola deve-se modificar-se em nós mesmos. Porque nós, infelizmente, quanto mais nos aproximamos de sentimentos inferiores, mais se faz dor e sofrimento para nós. Como vamos vencer isso? Como Jesus deu-nos o exemplo para vencer isso? Em primeiro lugar, vamos começar desapegando de tudo que é da terra. Não totalmente de tudo, porque temos necessidades fisiológicas que o corpo assim exige para mantermos a nossa existência, mas de tudo aquilo que entrava o nosso progresso. Temos ocupações estranhas na terra, confundimos muitos sentimentos, principalmente o amor no qual estamos tratando, como paixão. Isso são vícios no qual nossa inferioridade ainda está à tona. Devemos separar um de outro para que possamos seguir firmes na nossa caminhada. O nosso propósito de estar aqui na Terra é só viver das coisas do mundo? É claro que não. É falta de vigilância da nossa parte, de entendermos que um dia deixaremos tudo isso para trás. Tornando-nos mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios, compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciamos o nosso processo de reforma íntima. Outra parte importante é à medida que nós sabemos nossas deficiências, aquilo que devemos mudar, aquilo que devemos nos corrigir.
para podermos termos uma base segura na nossa caminhada neste mundo de provas e expiação. Porque nós estamos contribuindo para a melhora da Terra. Como vamos contribuir? À medida que nós começarmos a melhorar a nossa maneira de pensar. Se nós pensamos somente em ocupações banais no mundo, nós vamos produzir o que para a nossa humanidade? Vamos refletir bem nisso, porque o mundo nunca foi errado, não está perdido. É nós que não sabemos conviver e viver neste mundo de provas e expiação. Hoje, aquilo que é errado, banal, muitos irmãos e irmãs estão vendo como um processo natural. Não tem diferença uns dos outros, não. Somos iguais. Cada um quer levantar a sua bandeira e defender o seu caminho. Meus irmãos, a lei de amor une a todos nós. Quem faz a diferença somos nós, ainda inferiores, seres orgulhosos, que queremos ser respeitados os nossos direitos, mas não respeitar o do nosso semelhante. Porque para convivermos em sociedade, principalmente, devemos de ter normas humanas para nos chamar a atenção. Mas se este processo for íntimo da nossa consciência, saberemos lidar uns com os outros. Saberemos que tarde da hora não é aumentar um som no último volume para incomodar os outros. Saberemos que a minha bandeira é melhor do que o outro. Essa disputa entre países e um outro, não é? Falta amor em ambos de todos os nós. Não tem, principalmente o gênero, homem e mulher. Todos nós somos iguais. Somente o orgulhoso que, infelizmente, que faz essa diferenciação. Estamos aqui, é claro, numa evolução incessante. Mas como vamos conseguir essa evolução? À medida que nós olharmos uns aos outros como irmãos. Porque pertencemos a uma só família. A família no nosso lar ali, na nossa casa, são secções da família universal. Se eu não respeito o meu semelhante, se eu não sou sincero com o meu semelhante, como que eu vou querer o auxílio de todos à minha volta, se nem ao menos eu aprendi a amar e respeitar uns aos outros? Continuando, estamos quase acabando. Colaborando para a melhoria da humanidade. É conforme nós dizemos anteriormente, vamos colaborar pela melhoria da humanidade, né? Praticando a caridade desinteressada, sem nos importar com aqueles que nos tratam com ingratidão. É o que nós sempre recebemos na Terra, ingratidão. Mas vamos fazer a nossa parte. E esse estudo, ele é fácil de nós entendermos e compreender. Mas, se nós formos adentrar profundamente, teremos que aumentar mais o nosso horário. Por isso que esse sentimento tão nobre, nós ainda, segundo a nossa evolução hoje, não temos compreensão de entendermos mais a fundo. Porque ainda não somos capazes de amar uns aos outros como deveriam ser. Porque todos que estão encarnados neste mundo são obra do nosso Altíssimo, do nosso Criador. Mas, infelizmente, as pessoas, infelizmente, os nossos irmãos e irmãs na Terra, faz distinção de raça, de cor, de crença e de segmento, por falta de entender o quê? Este amor. Amor ao próximo é a receita infalível da felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para a Deus. Estamos aptos, então, a exemplificar essa lei de amor? Quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e o mantenha, alcançará o patamar de angelitude e avançará com segurança no rumo do divino amor. Do amor, Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco. Um dia nós vamos alcançar.
Um dia nós vamos entender que o amor nos une, que nos distancia é o egoísmo e é o orgulho. Jamais queremos ser melhores do que uns aos outros. Vamos ser iguais. É o que somos. E todos que estão neste mundo, não importa, rei, rainha, primeiro-ministro, presidente, somos iguais. É só o orgulho que nos afasta uns dos outros. Espero que todos tenham entendido e compreendido, porque essa noite está fria, muitos já estão com sono. Aqui eu encerro o meu falatório. Agradeço pela paciência de todos, a Cida por mais essa oportunidade e a Deus por tudo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, porque o Rubinho vai responder. Que a paz do Mestre se faça com todos.